Oi, gente, seguimos lendo o livro de Salmos, hoje a partir do capítulo 76, que diz assim: Conhecido és Deus em Judá, grande é o seu nome, em Israel, e em Salém está o seu tabernáculo, e a sua morada em Sião. Ali quebrou as flechas do arco, e o escudo e a espada, e a guerra. Tu és mais ilustre e glorioso do que os montes de presa. Os que são ousados de coração foram despojados. Dormiram o seu sono, e nenhum dos homens de força achou as suas mãos. A tua repreensão, ó Deus de Jacó. Carros e cavalos são lançados no sono profundo. Tu és terrível. E quem subsistirá à tua vista se tu irares? Desde os céus fizestes ouvir o teu juízo. A terra tremeu e se aquietou. Quando Deus se levantou para julgar, para livrar a todos os mansos da terra. Porque a cólera do homem redundará em teu louvor, e o restante da cólera tu o restringirás. Fazei votos e pagai ao Senhor, vosso Deus. Tragam presentes os que estão em redor dele, aquele que é tremendo. Ele cefará o espírito dos príncipes e é tremendo para com os reis da terra. Capítulo 77. Clamei ao Senhor com a minha voz. A Deus levantei a minha voz, e ele inclinou para ouvir os ouvidos. No dia da minha angústia busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbei. Queixava-me e o meu espírito desfalecia. Sustentastes os meus olhos vigilantes. Estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados. De noite chamei à lembrança o meu cântico, meditei em meu coração, e o meu espírito investigou. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a benignidade? Acabou já as promessas que veio de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia contra a sua ira? E eu disse, isto é enfermidade minha, e logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor, certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras, e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que fazes maravilhas, tu fazes notória a tua força entre os povos. Com o teu braço remistes o povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram, os abismos também se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água, os céus retumbantes retumbaram, as tuas flechas correram numa para a outra parte. A voz do teu trovão repercutiu-se nos ares. Os relâmpagos alumiaram o mundo, e a terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi teu caminho, as tuas veredas pelas águas, e as tuas pegadas não se conheciam. Guiastes o teu povo, como a um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão. Agora a gente vai para o capítulo 78, que diz assim: Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade, os quais terei ouvidos e sabidos. Nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e pôs Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel e ordenou que os nossos pais que o fizeram conhecer fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse. Os filhos que nascessem se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança e se não esquecesse das obras de Deus, mas guardasse os seus mandamentos, e não fosse como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel com Deus. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, retrocederam no dia da peleja. Não guardaram os concertos
de Deus e recusaram andar na sua lei. E esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que eles fizeram ver. Maravilhas que ele fez à vista dos seus pais, na terra do Egito, no campo de Zoã. Dividiu o mar e os fez passar por ele. Fez com que as águas parassem como num montão. De dia os guiou como uma nuvem, e toda a noite com um clarão de fogo. Fendeu as penhas no deserto e deu-lhes de beber como de grandes abismos. Fez sair fontes da rocha e fez correr as águas como rios. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando ao Altíssimo na solidão. E tentaram a Deus nos seus corações, pedindo carne para satisfazer o seu apetite. E falaram contra Deus e disseram: Poderá Deus, porventura, preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha, as águas correram dela, arrebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão? Ou preparar carne para o seu povo? Pelo que o Senhor os ouviu e se indignou, e acendeu um fogo contra Jacó, e furor também subiu contra Israel, porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação, posto que tivesse mandado altas nuvens e tivesse aberto as portas dos céus, e fizesse chover sobre eles o maná que comerem, e lhes tivesse dado do trigo do céu, cada um comeu o pão dos poderosos, e lhes mandou comida com abundância, fez soprar o vento do oriente nos céus, e trouxe o sul com a sua força, e choveu sobre eles carne como pó, e as aves de asas como a areia do mar, e as fez cair no meio do seu arraial, ao redor das suas habitações. Então comeram e se fartaram, bem, pois lhes satisfez o desejo. Não refrearam o seu apetite, e ainda lhe estavam a comida na boca, quando a ira do Senhor desceu sobre eles, e matou os mais fortes daqueles, e feriu os escolhidos de Israel. Com tudo isto, eles ainda pecaram, e não deram crédito às suas maravilhas, pelo que os consumiu os seus dias na vaidade e os seus anos na angústia. Forte, né? Pondo-os ele à morte, então o procuravam e voltaram, e de madrugada buscavam a Deus. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha, e o Deus Altíssimo ao seu redor. Todavia lisonjeavam-no com a boca, e com a língua lhe mentiam, porque o seu coração não era reto como ele, nem foram fiéis ao seu conserto. Mas ele, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade, e não os destruiu. Antes, muitas vezes, desviou deles a sua cólera, e não deixou despertar toda a sua ira, porque se lembrou de que eram carne, um vento que passa e não volta. Quantas vezes o procuram no deserto e ofenderam na solidão? Voltaram atrás e tentaram a Deus, e duvidaram do Santo de Israel. Não se lembraram do poder da sua mão, nem do dia em que os livrou do adversário, como operou seus grandes sinais no Egito, e as suas maravilhas no campo de Zoã, e converteu em sangue os seus rios e as suas correntes, para que não pudessem beber. Ele lhes mandou enxames de moscas que os consumiram, e rãs que os destruíram. Deu também os pulgões à sua vaidade, e o seu trabalho aos gafanhotos. Destruiu as suas vinhas com saraiva, e os seus sicômoros com pedriscos. Também entregou seu gado à saraiva, e os coriscos os seus rebanhos, e atirou para o meio deles quais mensageiros de males, ao redor da sua ira. Furou indignação e angústia, abriu caminho à sua ira, não poupou a alma deles à morte, nem a vida deles a pestilências, e feriu todo o primogênito do Egito, primícias da sua força nas tendas de cão, mas fez com que o seu povo saísse como ovelhas, e os guiou pelo deserto como em um rebanho, e os guiou com segurança, e não temeram, mas o mar abriu aos seus inimigos, e conduziu até o limite do seu santuário, até este monte que a sua destra adquiriu, e expulsou as nações de diante deles, e dividindo suas terras lhes deu por herança, e fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Contudo, tentaram e provocaram o Deus Altíssimo, e não guardaram seus testemunhos, mas tornaram atrás e portaram-se aleivosamente como seus pais, viraram-se como o arco traiçoeiro, pois lhe provocaram a ira com os seus altos, e despertaram-lhe o zelo com as suas imagens de sepultura. Deus ouviu isto e se indignou, e sobremodo aborreceu a Israel, pelo que desamparou o tabernáculo em Siló,
a tenda que estabelecera como sua morada entre os homens, e deu a sua força ao cativeiro e a sua glória à mão do inimigo, e entregou seu povo à espada, e encolerou-se contra a sua herança. Aos seus mancebos consumiu o fogo, e as suas donzelas não tiveram festa nupcial. Os seus sacerdotes saíram à espada, e as suas viúvas não se lamentaram. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que o vinho hesitasse, e feriu seus adversários que fugiram, e pô-los em perpétuo desprezo. Além disso, rejeitou a tenda de José, e não elegeu a tribo de Efraim. Antes elegeu a tribo de Judá, o monte de Sião que ele amava, e edificou seu santuário como aos lugares elevados, como a terra que fundou para sempre. Também elegeu a Davi, seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas. De após as ovelhas pejadas, o trouxe para apacentar a Jacó, seu povo, e a Israel, sua herança. Assim os apacentou, segundo a integridade do seu coração, e os guiou com a perícia de suas mãos. Capítulo 79, tá bom? Ó Deus, as nações entraram na tua herança, contaminaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a montões de pedras, deram a cadáveres dos teus servos por comida às aves dos céus, e a carne dos teus santos às alimarias da terra. Derramaram sangue deles como água ao redor de Jerusalém, e não houve quem os sepultasse. Estamos feridos, estão feitos opróbrios dos nossos vizinhos, e o escárnio de zombaria dos que estão ao redor de nós. Até quando, Senhor, indignar-te-á para sempre? Arderá o teu zelo como fogo. Derrama o teu furor sobre as nações que te não conhecem, e sobre os reinos que não invocam o teu nome, porque devoram a Jacó e assolam as suas moradas. Não te lembraste das nossas iniquidades passadas? Apressa-te e antecipem-se as tuas misericórdias, pois estamos muito abatidos. Ajuda-nos, ó Deus, na nossa salvação, pela glória do teu nome, e livra-nos e perdoa os nossos pecados, por amor do teu nome. Porque diriam os gentios: onde está o seu Deus? Torne-se manifesta entre as nações, à nossa vista, a vingança do sangue derramado dos teus servos. Chegue à tua presença o gemido dos presos, segundo a grandeza do teu braço. Preserva aqueles que estão sentenciados à morte, e aos nossos vizinhos deita-lhes no rogaço. Suplicamos a sua septuplicadamente a sua injúria com que te injuriaram, Senhor. Assim nós, teu povo e ovelhas do teu pasto, te louvaremos eternamente. De geração em geração cantaremos o teu louvor. Capítulo 80. Ó pastor de Israel, dá ouvidos tu, que guias a José como a um rebanho, que se assentas entre os querubins. Perante Efraim, Benjamim, Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Faz-nos voltar, ó Deus, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. O Senhor, Deus dos exércitos, até quando te indignarás contra a oração do teu povo? Tu os sustenta com pão de lágrimas e lhes dá beber lágrimas em abundância. Tu nos pões em objetos de contemplação entre os vizinhos, e os inimigos zombam de nós entre si. Faz-nos voltar, ó Deus dos exércitos, para resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora as nações, preparaste lugar e fizeste com que ela afundasse raízes, e assim encheu a terra. Os montes cobriram com a sua sombra, e com os cedros de Deus se tornou seus ramos. Ela estendeu a sua rama até ao mar, e os seus ramos até ao rio. Porque quebraste seus valados, de modo que todos os que passaram por ela a vindimam. O javali da selva a devasta, as feras do campo a devora. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos. Atende dos céus e vê a visita da vinha, e a videira que a tua destra plantou, e o sacramento que fortificastes para ti. Seja a tua mão sobre o varão da destra, sobre o filho do homem, te fortifica, de modo não iremos dia após ti. Guarda-nos em vida, invocamos o teu nome. Faze voltar, Senhor, Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto, e seremos salvos.